Vamos estudar o capítulo 8 agora, né? Que são soluções numéricas para equação diferencial ordinária. Então, capítulo 8. Soluções numéricas para de equações diferenciais ordinárias, problema do valor inicial e problema de valor de contorno, tá? São os problemas que nós vamos abordar. Então, aqui tem o capítulo 8, né? Por que nós vamos estudar soluções numéricas de EDOs, né? O que são equações diferenciais ordinárias, né? Então, são um conjunto de equações que regem o mundo, né? Então, o mundo, ele é escrito, né, por EDOs. Então, o mundo é regido por equações diferenciais ordinárias, né? Então, o mundo é regido por EDOs, né? Para que nós queremos resolver, né? O que a gente ganha com isso? A gente ganha o diploma de engenharia. Então, um bom físico, um bom engenheiro, ele sabe muito bem resolver essas equações diferenciais ordinárias. Então saber resolvê-las, nos faz engenheiros, né? Nos fazem engenheiros. Então, o que eu quis dizer com isso aqui, né? Se você tem o domínio de como solucionar as leis físicas que descrevem os sistemas que estão à nossa volta, nós conseguimos usar essas leis físicas para fazer sistemas de engenharia, para fazer equipamentos, para fazer instrumentos, métodos de engenharia, né? Para resolver algum problema da sociedade, né? Com o profissionalismo do engenheiro. Então, a gente consegue colocar aí o chapeuzinho de engenheiros quando a gente consegue resolver bem esses problemas, né? Se a gente quiser resolver esses problemas no computador, a gente vai precisar de métodos numéricos para isso, né? Então, se a gente não quiser resolver isso na mão, precisa de métodos numéricos. Mas o que é uma EDO, né? Uma equação diferencial ordinária, né? São equações, né? São equações que relacionam uma dada função a princípio desconhecida, que é o que nós queremos achar, então, equações diferenciais ordinárias são equações que relacionam uma dada função desconhecida, que é o que eu quero encontrar, né, com essa solução. E essa equação desconhecida ela deve ter somente uma variável independente. Então deve ter somente uma variável independente, relaciona essa dada função desconhecida com suas derivadas, com as suas derivadas. Vamos ler isso de novo, vamos tentar parafrasear melhor. Então, as equações diferenciais ordinárias são equações, né? São equações que relacionam uma dada função desconhecida, que é o que nós queremos encontrar com a solução, né? Com as suas derivadas, Então, são equações que relacionam uma dada função, um f de x que a gente quer encontrar, né? Relacionam uma dada função que nós queremos encontrar com as suas derivadas. Então, se eu tenho uma equação f, f' é igual a 2 vezes f mais x, né? Sendo aqui um f de x, eu tenho ali uma equação diferencial ordinária, né? E a minha solução dela é encontrar o tal f de x. Encontrar f de x é uma solução, né? Vocês vão ver que não é tão simples assim, não é somente um f de x, mas é uma família de f de x que resolvem essas equações, né? Para ser ordinária, né? Então, para ter esse O aqui, eu preciso que essa função desconhecida que eu quero encontrar, por enquanto desconhecida, tenha somente uma variável independente. Em geral, essa variável independente
vai ser o tempo, tá? Então, a geral vai ser o tempo, tá? Isso que é a equação diferencial ordinária. Se tem odd ordinária, essa dada função f de x que eu quero encontrar, ela vai depender somente de uma variável independente, somente do tempo, por exemplo, que é a maior parte das equações diferenciais ordinárias. Então, vamos tentar fazer um exemplo, né, com uma EDO. O que é uma EDO do ponto de vista prático? Assim, me dá um exemplo com EDO. Eu vou para o circuito RLC, que é o circuito mais simples aqui que a gente vai conhecer, que tem o L e tem o C, né? Então, o circuito RLC, eu tenho aqui um circuito RLC, né? Uma malha, e qual vai ser a tensão desse circuito? Então, esse é um programa simples que dá uma equação com derivada integral, né? E só precisa, se nós tirarmos essa integral, nós vamos ter uma EDO. Vamos ver o que é isso, né? Então, eu tenho aqui a tensão no resistor R, a tensão no indutor L e a tensão no capacitor VC. E se eu somar todas essas tensões, né, eu tenho a tensão total aqui, Vzão de T, né? Dado que uma certa corrente I passou aqui pelo R, pelo L e pelo C. A mesma corrente I vai passar pelo R, vai ser a IR, vai ser a IL e vai ser a IC. Todas elas são iguais e são iguais a I. E vamos encontrar as equações que regem esse problema. Então, se eu tenho aqui, no caso, esse Vzão de T, né? O que ele é? Ele é a soma de todas as tensões lá, o VR mais VL mais VC, né? E eu sei como escrever essas equações, né? Como que eu escrevo aqui? Qual que é a tensão VR? É R vezes I. Qual que é a tensão? Tensão no indutor, é a derivada, né? Então, é constante de indutância vezes dI dt, mais tensão no capacitor, agora é integral, né? É 1 sobre C vezes a integral de I dt, né? E essa equação. Essa equação, ela não é uma EDO, tá? Ela não se caracteriza como uma EDO. Por quê? Porque ela tem integração, ela tem integral, né? Se ela é integral, ela não é uma EDO, não tem só derivada. É uma equação íntegro diferencial, tá? Então, é EDI, tá? Ela tem tanto integral quanto a derivada, né? Como que eu faço para pegar essa equação EDI aqui e transformá-la numa EDO para que eu possa aplicar os métodos numéricos de solução de EDO que são grandemente abordados? Como que eu faço, né? Eu vou pegar a derivada, eu tenho que eliminar essa integral, faço a derivada dela. Então, eu derivo dos dois lados. Então, eu vou derivar aqui do primeiro lado e eu derivo aqui também dos dois lados. Como que vai ficar essa equação aqui, né? Se eu derivar dos dois lados, vai ficar dv de t dt é igual a R vezes di dt mais L derivada segunda de dt2 mais 1 sobre C. Derivada da integral é a própria integral. Mesmo que eu tivesse extremos de integração, né? Mesmo que eu tivesse extremos aqui, com a derivada fica só a integral. Então, agora sim eu tenho uma EDO. Então, essa equação só depende de derivadas, eu tenho só derivadas e a própria função, hora desconhecida, né? Mas nós queremos encontrar. Então, essa sim é uma EDO. Então, uma equação diferencial ordinária. Então, para ter esse diferencial, ela precisa ter só derivadas. Essa é uma EDO. Então, é um problema simples, né? Que nós temos no nosso curso. Eu derivando ali a primeira equação, eu já tenho uma EDO. E eu posso aplicar todos os métodos de solução, seja computacional, seja manual, né? Só tem uma coisa, né? A solução dessa equação, então, imagine você, eu tenho uma equação aqui, né? A solução dessa equação é um I que faz essa igualdade ser verdade. Então, um I que eu coloco aqui nessa equação e faz ela continuar sendo verdade, sendo verdadeira. Esse I é a solução dessa EDO. Então, a solução é achar esse I. Um I, que é uma função, é uma curva que resolve essa equação. Essa é a solução da EDO. Só tem um problema, essa EDO não se resolve simplesmente com uma função, com um gráfico, com uma curva de valores de I. Na verdade, a solução dessa EDO,
né, é uma família inteira de curvas. Então, a solução desse EDO é uma família inteira de curvas. Então, a solução desse EDO é uma família inteira de curvas I de T, né? Mas veja, considere, né, comigo, nesse capacitor aqui, de um dado circuito que você tem lá na prática, para aquele circuito em um dado momento, não está passando uma família de funções aqui distintas de corrente por ele, está passando uma corrente só por ele, alternada aqui ou não, né? Então, em um dado momento, nesse capacitor, está passando exatamente uma corrente isão, tá? Não está passando uma família de curvas, mas está passando uma. Qual corrente atravessa aqui esse capacitor em um dado momento? Qual que é a curva, né? Qual que é a curva específica, né, que resolve essa EDO que está atualmente no nosso circuito real ali que nós estamos querendo calcular, tá? Se nós temos aqui uma família de curvas que resolve o nosso problema, né? Se nós temos então aqui uma família inteira de curvas, né? Nós temos aqui uma família inteira de curvas que resolvem o nosso sistema, nossa equação diferencial ordinária. Qual dessas curvas, né, eu estou querendo? Para isso, para dizer se eu quero somente uma dessas curvas aqui, se eu quero dizer, não, é essa curva que está no capacitor agora, o que eu preciso é de mais informação. Eu preciso de mais informação para dizer isso, né? Então, eu preciso de uma certa condição, por exemplo, uma condição inicial ou uma condição de contorno, tá? Para dizer qual dessas curvas. Então, é por isso, né, que vocês estudam em cálculo lá tanto uma condição inicial, condição de contorno, matemática aplicada talvez, é porque eu preciso dizer qual dessas curvas está no meu capacitor, né? Então, se eu digo que num dado momento inicial T0 eu tenho 1 volt ali no capacitor, é uma curva, exatamente essa curva aqui de baixo, né? Se eu digo, não, nesse instante T0 eu tenho 2 volts, é essa curva aqui no meio, exatamente essa curva do meio, né? Se eu digo, não, que nesse instante inicial T0 eu tenho 3 volts, é a minha terceira curva que está aqui em cima, tá? Então, isso vai discretizar, vai dizer vai selecionar qual dessas curvas eu quero. Então, isso aqui é uma condição inicial, tá? Tá, ok? Então, essa é uma dada condição inicial. Então, eu preciso de uma condição inicial, uma condição de contorno, né? Para nós dizermos qual dessas curvas que eu quero. Então, por exemplo, o capacitor começa a carregar com 5 volts, começa a se carregar com 0 volts. Essa é a minha dada condição inicial. Isso que significa definir uma condição inicial de um certo sistema. Minha solução admite um conjunto de curvas. Eu quero uma curva só, então eu preciso de uma dada mais informação, né? Preciso de uma condição inicial. Então, vamos lá ver agora, né, como que nós vamos solucionar. Eu quero uma curva do meu EDO. Como que eu geralmente soluciono aqui o meu EDO? Como é que vai estar o meu EDO especificamente, né? Então, em geral, o EDO, né, ele é, na verdade, o que a gente chama de problema, né, de valor inicial. Problema de valor inicial, PVI, problema de valor inicial, ou ele é um problema de valor de contorno, problema de valor de contorno, né? PVC, tá? Problema de valor de contorno. Então, ou meu dado método é um problema de valor de contorno ou é um problema de valor inicial, né? Só assim eu resolvo esse EDO com uma curva, tá? Com uma dessas funções aqui. Eu seleciono qual dessas funções que é, né? Então, o que é um problema de valor inicial? O que é um problema de valor de contorno? Por um problema de valor inicial, eu tenho para um dado, eu tenho uma condição inicial do meu sistema. Então, o mesmo ponto, né? Na mesma região, no mesmo ponto da curva, eu defino todos os valores que eu preciso, que é de I de T da sua primeira derivada, né? Eu tenho um certo T0, então, voltando aqui. Então, o que é um problema de valor inicial? Para um dado ponto só,
por um certo t0, eu defino tudo sobre o meu problema. O i de t0, a primeira derivada em t0, a segunda derivada em t0. Então tem que ter essa informação, condição inicial em i e em suas derivadas, né? E em suas derivadas. Tá? Precisa ter essa dada condição inicial para eu resolver qual dessas curvas que está no meu problema, tá? Então eu preciso de uma dada condição inicial. Essa é a condição inicial. O que é uma condição de contorno? Eu tenho esse i, né, e suas derivadas resolvidos em pontos distintos, tá? Então eu tenho a condição ali no contorno. Eu vou contornar em diferentes pontos do meu problema para ter esse valor de solução. Então eu tenho, por exemplo, na função, né? Aqui eu estou falando i, mas é essa função desconhecida que eu quero resolver com o meu problema, né? Com a minha EDO. Então, para um problema de valor de contorno, né? Eu tenho que os valores de i e de suas derivadas estão em regiões que contornam diferentemente, regiões diferentes do meu problema. Então, eu tenho o i de t1, eu tenho o i' de t2 avaliado em t2, eu tenho o i, a segunda derivada de i avaliado em t3, e assim por diante, tá? Quantas derivadas eu tiver no meu problema, eu tenho que ter todas elas e eu tenho que ter essas condições de contorno, condições iniciais. Aqui no caso PVC, eu tenho, quando eu tenho condições de contorno, então eu estou falando de um PVC. Então eu contorno aí a solução do meu problema em diferentes pontos. Um em T1, outro em T2, outro em T3. Problema de valor de contorno, né? Então tem que ter uma condição inicial ou as condições de contorno do meu problema, né? Para eu saber qual dessas curvas aqui eu estou falando. Se é a primeira curva, a segunda curva ou a terceira curva que eu estou falando, tá? Só para dizer, os problemas de valor inicial, eles são mais recorrentes quando eu dependo do tempo, em problemas que dependem, problemas temporais, né? Evolução temporal da tensão no capacitor, assim por diante. E o problema de valor de contorno são problemas mais relacionados, problemas mais geométricos, tá? Então são problemas mais geométricos, tá? Então no caso aí, por exemplo, né, o que é geométrico para nós, né? Então é tensões numa barra, eu tenho uma barra metálica ali com, aqui eu tenho uma dada tensão, aqui eu tenho outra tensão, um estresse, né? Ou, né, se é um condutor, a tensão elétrica, né? Então a tensão no ponto 1, a tensão no ponto 10 aqui em outro ponto da barra, né? São problemas de valor de contorno. Então imagine que isso aqui é um guia que eu estou conduzindo uma informação aqui, seja por ondas eletromagnéticas no ar, né? Um guia de onda, ou seja fibra por luz, né? Trafegando luz aqui na fibra, tem diferentes posições da fibra. Então as equações de Maxwell são problemas aqui que dão um valor de contorno. As equações de Maxwell lá, elas vão depender tanto do tempo quanto da posição ali no espaço, tá? Isso que é um problema de valor de contorno, problema inicial. Então, problema de contorno em geral um problema geométrico, problema de valor inicial em geral um problema de evolução temporal. Tá? Então, só para tentar definir de maneira melhor aqui, né? Então, uma EDO é quando eu tenho são equações com somente uma variável independente, tá? Já os EDPs, né, equações diferenciais parciais, são equações com múltiplas variáveis independentes, né? Então, o que é independente numa equação, né? Essa equação aqui, né? Ela é dependente do quê? É dependente de i. Não, i é a função que resolve ela, né? O i é a variável, ela é dependente, né? Ela depende do t, tá? E o t depende do quê? De nada. Você falar que t é 10, ele é independente de nada, tá? Então aqui a única variável independente que eu tenho é o tempo, tá? Ela que é independente pode ter qualquer valor. O i não pode ter qualquer valor. Talvez o i aqui de menos 50 amperes
é inconcebível, não é solução desse problema. Ele não pode ter qualquer valor, ele depende de t. E t depende do quê? De nada. Então, só tem uma variável independente que é o t. No caso aqui dos EDOs, precisa ter somente uma variável dependente. Nos EDPs eu posso ter, nas equações de Maxwell, dependente de t, de x, de y, de z, né? Aí são problemas mais geométricos. E tem também as equações íntegro diferenciais, que aí eu tenho a derivada e eu tenho a integral, tá? De alguma coisa, tá? Equações íntegro diferenciais. Tá ok? E vamos tentar fazer um apanhado aqui. Então, por que eu uso métodos numéricos, né? Por que métodos numéricos? Por que precisa ser numérico? Por que não algébrico, né? Por que métodos numéricos? Bom, métodos numéricos, né? Por que métodos numéricos? Nos métodos numéricos eu uso algumas EDOs, elas são de difícil solução. Tá? São difícil solução. São difícil solução, é extremamente oneroso, eu não consigo fazer numa folha, eu não consigo definir uma equação do LaTeX, eu não consigo... pensa naquela tese que as equações ficam tão difíceis de se resolver que não tem nem as funções nem o seno resolve, nem o cosseno resolve, nem exponencial, nem as funções de Jones, nem as funções de Bessel, nem as outras funções mais complexas aí da física não consegue resolver. É melhor você tratar esse problema numericamente, tá? Que a solução vai ser bem mais facilitada. Ou algumas EDOs, né? Algumas EDOs, elas não têm solução. Algumas EDOs simplesmente não têm solução, não tem o que fazer só com método numérico, tá? Ou então, né, eu quero fazer essa solução em um computador, né, para ser executada em um computador, tá? Para ser executado em um computador, eu preciso de, obviamente, métodos numéricos e preciso ter uma solução discreta. Então, assim, os métodos numéricos são soluções no domínio discreto, né? No domínio discreto, tá? Então, fazem a solução, os métodos numéricos são, em geral, soluções no domínio discreto, tá? Então, o tempo ali, né? O que eu tenho ali no eixo do tempo eu tomo o tempo, né? O tempo ali no eixo do tempo, então eu tomo ele em pontos discretos, né? A solução dos métodos numéricos são sempre soluções discretas, né? O computador, ele também só trabalha no domínio discreto, são variáveis discretas. Tá, ok, então quais são os tipos de métodos numéricos que nós vamos usar para resolver essas EDOs, né? São métodos de passo 1 e métodos de passo múltiplo, né? Então, métodos de passo 1 ou passo simples e métodos de passo múltiplo. Então, vamos dar uma olhadinha como são esses métodos aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho métodos de passo 1 ou passo simples, método de passo 1 ou passo simples, né? E método de passo múltiplo. Métodos de passo múltiplo. Métodos de passo múltiplo, né? Então, tem os métodos de passo simples e os métodos de passo múltiplo, né? Aqui, e como são cada um desses métodos, né? Bom, no método de passo simples, eu tomo um passo por vez para definir a minha curva, né? Nos métodos de passo múltiplo, eu tomo vários passos em conta para definir a minha curva, né? O que eu estou querendo dizer? Quando eu tenho os outros métodos numéricos, por exemplo, método numérico para se achar o zero de uma função, eu faço passo a passo para descobrir um valor, né? Um valor de um zero de uma função. Então, eu encontro lá o primeiro valor, 10, né? Primeiro eu chuto 10. Depois de 10, ele vai chutar o próximo valor aí. Depois de 10, eu chuto 5. Depois do 5,
eu chuto 7, assim por diante, até refinar a solução que vai ser 6,14, tá? Então, assim, eu vou refinando para achar um valor numérico, que é, por exemplo, o valor aqui, no caso aqui da raiz de uma função. Aqui, para resolver EDO, né, preciso de desenhar a curva, né? Então, para resolver EDO, no caso, o que me dá esse passo? Né? Me dá o próximo ponto da EDO. Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma variável no tempo, né? E eu tenho um ponto dela, né? Mas eu quero usar um método numérico para definir qual que é o próximo ponto dessa curva, né? Depois eu uso esse método de novo para definir o próximo ponto dessa curva e assim por diante, até que eu consiga desenhar essa curva aqui no gráfico, tá? Eu vou desenhar ela com pontos só adquiridos aí através de métodos numéricos, tá? Então, eu vou desenhar essa função numericamente, tá? Para fazer isso, eu só uso um passo para desenhar o próximo quando o método é passo 1, tá? Se para desenhar um passo aqui, então imagine que eu quero desenhar esse passo aqui, eu uso todos os outros passos aqui, né? Eu tenho um método de passo múltiplo, então eu uso múltiplos passos para definir o próximo passo, tá? Então, vamos entender de maneira um pouco mais estrita. Lá na frente a gente vai estudar esses métodos, né, depois. Mas o que é o método de passo 1? Então, se para calcular, né, o que é o método de passo 1? Então, para calcular, né, o nosso y de n mais 1, que é o próximo ponto da curva, né? Então, aqui seria o y de n mais 1. Então, é o próximo ponto da curva. Para calcular o meu y de n mais 1, né? Que ele vai ser a nossa estimativa ali, né? Se ele só depender... Se para calcular o y de n mais 1 só dependo de y de n, eu tenho o método de passo 1, tá ok? Mas o que é o método de passo múltiplo ali, né? Então, se a estimativa, né, de um dado, né, y de n mais k, né, se isso depender, né, se essa estimativa considerar, né, um grupo, né, de estimativas aqui, um grupo de pontos yn mais 1 e assim por diante até yn mais k menos 1, se eu considero um grupo de pontos aqui para fazer a estimativa do meu y de k, então eu tenho um método de múltiplos passos, eu uso múltiplos passos para prever o próximo, tá? Então, isso que é método de passo 1, isso que é método de passo múltiplo, né? Então, eu tenho esses dois tipos de métodos. Então, por exemplo, aqui eles vão solucionar um PVI, né? O que é um PVI? Qual que é a definição, né, de um PVI? Um dado PVI, né, um dado problema de valor inicial, ele é definido por uma dada equação e uma dada condição inicial, tá? Eu coloco aqui umas chaves aqui entre essa equação e essa condição inicial, tá? Isso que é um problema de valor inicial, por exemplo. Então, assim que vocês vão encontrar esses problemas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, eu vou ter uma dada equação, por exemplo, derivada de y é uma função que depende de x e do próprio y, e a dada condição inicial é y avaliado no valor x0, que eu vou chamar de y0, tá? Então, esse, por exemplo, é um problema genérico aqui de valor inicial, problema de valor inicial, tá?